A palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 63, versículo 9, a parte A do versículo diz assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Eu fico prestando atenção em algumas falas das pessoas, nesses dias de pandemia, nesses dias de tamanha agonia, em que a gente vê relato de pessoas que estão acometidas pela enfermidade causada pelo vírus, buscando ar para respirar, em uma agonia extrema. E tem gente que fala como se Deus estivesse literalmente castigando, varrendo a terra, sabe? Ferindo as pessoas, só porque as pessoas não fez o que era certo. Eu fico pensando assim, nós que somos pais, por mais que a gente ensine e fale, os nossos filhos vêm errar. O tamanho do sofrimento, o tamanho da dor que nos causa quando a gente vê qualquer coisa dando errado para eles, por mínimo que seja. Aquilo nos aflige, aquilo nos causa tanta dor, tanto sofrimento, que de verdade eu acho que dói mais na gente do que neles. O profeta Isaías está dizendo aqui que isso é um cântico, louvando a bondade de Deus, enaltecendo a bondade de Deus e os feitos de Deus no sentido literal, de compaixão, de bondade ao seu povo. E ele está dizendo assim, em todas as aflições do seu povo, ele também se aflige. Deus não está indiferente ao seu sofrimento, ao sofrimento da nação, ao sofrimento do mundo. Deus não está. E eu tenho certeza absoluta, a pastora Dani, ela outro dia relatou uma coisa que ficou dentro da minha alma, ferroteado. Ela disse que entrou na igreja, foi precisamente no dia da Páscoa. Ia ser dia de ceia na igreja dela. E ela disse que começou a chorar, sentindo falta do louvor, da adoração, do povo, da família dela. E ela disse que podia ouvir o Espírito Santo falando ao coração dela, que o Senhor também estava sentindo falta. Que o Espírito Santo também chorava e sentia falta do júbilo, da alegria do povo ali naquele lugar. E ontem, foi uma sexta-feira, e eu estive na igreja orando, e por um certo momento eu parei de falar e comecei só a adorar. E de repente eu tive a sensação que a igreja ia enchendo assim atrás, só estava eu e meu marido, e mais um irmão que chegou depois. Eu não sei se ele já estava nesse momento. Eu sei quando eu abri o olho ele já estava lá. E eu tinha a sensação que ia chegando aquela multidão, assim, aquele monte de gente, e eu podia ouvir aquele barulho de adoração. Só que eu não abria o olho porque o gozo, a alegria da minha alma era tão grande em adorar. E engrandecer, eu ia pegando pedaços de louvor, de músicas, palavras, ia falando com ele. E me virei para o lado do altar e comecei a adorar com toda a intensidade da minha vida. Então eu entendi o que a pastora Dani tinha dito. Ele sente falta de nós. Ele não está indiferente ao que nós estamos sentindo, ele não está indiferente à sua dor, à sua aflição, à aflição das pessoas que estão literalmente buscando ar para respirar, agonizando nos leitos de UTI, das aflições dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes de emergência nos hospitais. Esse Deus, literalmente, ele está sentindo a nossa dor, ele é o nosso Pai. E a palavra dele diz que em seu amor e em sua misericórdia, é o mesmo versículo, ele tem o poder para nos resgatar. Foi ele que sempre nos levantou, ele que sempre nos conduziu, ele que sempre fez isso. E ele não vai ser diferente agora. Eu tenho certeza que ele se levantará em nosso favor. Mas enquanto isso, eu quero que você entenda, ele está com você e o anjo da sua presença está contigo para te salvar, está contigo para te guardar. E o anjo da sua presença está aí na sua casa, junto da sua família, porque Deus não está indiferente ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos vivendo. Deus não está indiferente à nossa aflição. Deus não está indiferente à nossa dor, a dor que o mundo está sentindo. Ele não está impossibilitado de agir, de sentir, de estender a mão para nos abençoar, para nos salvar.
Foi Ele que sempre nos conduziu. Foi Ele que sempre nos levantou. Foi Ele que sempre nos ajudou. O anjo da sua presença está conosco para nos dar vitória, para nos salvar. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. E hoje, mais do que nunca, eu tenho a autoridade de Deus para dizer isso para você. Eu estive esses dias tudo com meu irmão, mais de 18 dias dentro de uma UTI. E todos os dias era uma expectativa, porque as notícias não eram boas. Ele fez uma cirurgia de grande porte no coração. Mas ontem ele foi para o quarto. E uma coisa que a minha sobrinha disse, que a própria enfermeira do hospital disse: foi Deus que trouxe a alma desse homem de volta. Porque a alma dele já tinha se retirado do corpo. Então, eu quero que você saiba, Deus não está indiferente. E a coisa mais gloriosa que eu ouvi da minha sobrinha: o meu irmão não se lembra de ter sentido uma dor. Ele nem sabe como é que ele passou por tudo isso. Como ele ficou tantos dias dormindo. Só nós que estávamos aqui sabia. Ele estava tranquilo. Porque o anjo da presença o salvou, o guardou e o levantou. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma. Deus não está indiferente à tua dor. Deus se aflige com a sua dor. Deus não só aflige, mas o anjo da sua presença te salva. Deus te levanta, porque foi Ele que sempre fez isso. Um beijo, literalmente, mas é literalmente mesmo, carregado com a mais doce e pura unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus, com a pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe.